Meus irmãos e minhas irmãs, Pai do Senhor Jesus, graças a Deus que nos dá vitória, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de mais uma vez nós podemos nos reunir, ainda que de maneira online ainda, alguns poucos irmãos que estão aqui no templo, mas nós vamos meditar em um texto da Palavra de Deus. Por gentileza, você que trouxe o exemplar da Bíblia, você que está com o exemplar da Bíblia aí em casa, abra comigo no livro de Juízes. Juízes capítulo 16, nós vamos ler apenas o versículo de número 20. Livro de Juízes, capítulo 16, nós vamos ler apenas o versículo de número 20. Deus abençoe todos os servos de Deus, os irmãos que estão acompanhando aí nas nossas redes sociais. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite, que o Senhor continue abençoando sua casa, sua família, e o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado. Juízes capítulo 16, o versículo 20, está escrito assim a palavra do Senhor. Então Dalila o chamou, dizendo: Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha percebido que o Senhor já havia se retirado dele. No entanto, ele não havia percebido que o Senhor já havia se retirado dele. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe nosso pastor pela oportunidade, os companheiros que estão aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, Juízes é o 7º livro da Bíblia. É o livro que apresenta os homens que foram levantados por Deus para salvar a nação de Israel da opressão dos povos vizinhos. É importante ressaltar que dentro desses povos vizinhos, algumas nações eram consideradas nações inimigas de Israel. É importante também ressaltar que os juízes tiveram grande importância. Eles executaram um fundamental papel importante nesse processo de restauração da nação de Israel por causa dos pecados deles mesmos. Isso nos faz refletir sobre nomes como de Débora, como de Gideão, Jefité e tantos outros personagens importantes nesse livro histórico. Esses homens e mulheres, eles foram instrumentos de libertação das mãos dos midianitas, dos filisteus, dos cananeus e outras nações que eram inimigas de Israel. O livro de Juízes contém informações históricas preciosíssimas para nós entendermos como que Israel acabou se resgatando em meio a momentos espirituais tão difíceis que estavam passando. Esse livro ele contém 21 capítulos, e as narrativas contidas em Juízes apontam para um triste período vivido pelo povo de Israel. Se você for estudar a fundo todos os juízes que foram levantados por Deus dentro deste livro, você vai perceber que o cenário histórico, o contexto histórico da nação era de total declínio espiritual. Eles estavam completamente afastados de Deus, afastados da presença do Senhor, e precisavam urgentemente retornar às suas raízes espirituais. Esse livro nos faz refletir sobre os tempos vividos pelos israelitas,
mas também nos faz refletir sobre os tempos em que nós estamos vivendo hoje, em que grande parte da igreja do Senhor Jesus contemporânea, e apesar de estarem em ambientes religiosos, e apesar de estarem em cultos de adoração ao Senhor, estão afastados de Deus, estão afastados de sua presença e precisam urgentemente retornar às suas raízes espirituais. O livro nos traz informações sobre um tempo de treva espiritual, sofrimento, porque no capítulo 17, versículo 6, o escritor é muito enfático em dizer que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Percebam que as pessoas, a nação de Israel, pouco estava dando importância para aquilo que Deus dizia ser certo ou ser errado com relação aos seus atos, porque cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Olhe o nível espiritual deste povo. Então Deus levantava homens e levantava mulheres para trazer ordem de juízo à nação. Daí receberam o título de juízes. É neste cenário em que aparece a história de Sansão, um dos juízes talvez mais conhecidos que você já ouviu falar. Certamente todos nós que estamos aqui, você que está nos acompanhando em casa, já ouviu falar de Sansão, suas conquistas, seu poderio, sua força sobrenatural. Sansão era filho de Manoá, com uma mulher em que a Bíblia não dá o seu nome. O que se sabe é que a mulher, ela era estéril. Ao saber que ela daria luz a um filho, ela faz o voto do nazireado pelo seu próprio filho. Perceba bem, a mãe de Sansão, em que a Bíblia oculta o seu nome, era estéril. O Senhor abre a madre da mãe de Sansão. Ao saber que ela daria luz a um filho, ela faz o voto do nazireado, conforme Números capítulo 6. Algumas informações do nazireado são importantes para que nós venhamos compreender como funcionava este voto. Esse voto ele poderia variar quanto ao seu tempo de duração. Ele podia ser imposto a crianças por seu pai, como foi o caso de Sansão, mas também ele poderia ser feito com a pessoa já na fase adulta, com entendimento de voto ao Senhor, e a própria pessoa estabeleceria o tempo do nazireado, o tempo do voto. O fato é que durante o voto, aquele que estava inserido dentro do nazireado teria que passar por algumas abstenções, teria que ter alguns princípios que não poderiam jamais ser violados. Ele teria que obedecer alguns mandamentos que foram pré-estabelecidos pelo próprio Deus, conforme Números capítulo 6. O nazireado não podia ser quebrado nos seus princípios, nos seus aspectos internos, e precisaria ser obedecido até o fim do seu voto. É importante dizer também que o nazireado ele poderia ser feito durante toda a vida, como foi o voto de Sansão, mas também poderia ser estabelecido um tempo com um voto feito por uma outra pessoa. O fato, irmãos, é que esses princípios eles não poderiam ser quebrados de maneira nenhuma, senão haveriam consequências desastrosas que poderiam ser recebidas sobre quem estava fazendo o voto. O nazireado ele tinha algumas abstenções, dentre elas eu destaco apenas 4 para nós não perdermos tempo. Primeiro, o nazireado, quem era nazireu, não podia consumir vinho, nenhum tipo de bebida alcoólica e qualquer derivado da uva. Em segundo lugar, o nazireu ele não podia tocar em coisas imundas, coisas impuras, como por exemplo um cadáver, mesmo que se tratasse de parentes próximos. Se o nazireu perdesse um parente seu morresse, ele não poderia de maneira nenhuma participar do funeral, ele não poderia se aproximar do cadáver, porque isso feria o princípio do nazireado.
Em terceiro lugar, o nazireu ele não podia casar-se com mulher estranha, com mulher fora da sua tribo, com mulher fora da sua nação. Ele tinha que casar com alguém que pertencesse às suas raízes. Em quarto lugar, o nazireu ele não podia de maneira nenhuma cortar o cabelo durante todo o tempo em que perdurasse a sua consagração. Perceba bem, eu elenquei aqui para vocês, para todos nós, pelo menos 4 princípios que não poderiam ser quebrados pelo nazireu, e faço questão de repetir. Primeiro, ele não poderia consumir vinho. Segundo, ele não poderia tocar em coisas imundas, coisas impuras, cadáver e etc. Terceiro lugar, ele não poderia casar com mulher estranha. Quarto lugar, ele não podia de maneira nenhuma cortar o seu cabelo durante todo o tempo da sua consagração. Caso algum desses princípios fossem quebrados e fossem violados, pelo menos 4 coisas o nazireu teria que fazer. Primeiro, ele deveria consultar o sacerdote para a confissão da quebra do nazireado. E a partir dessa confissão, o sacerdote ia instruir ele a fazer pelo menos 3 coisas. Seus cabelos eram totalmente raspados, e isso para quem quebrava o voto do nazireado, entenda bem. Seu cabelo era totalmente raspado. Os seus cabelos, eles eram queimados diante do altar, e era oferecido ali sacrifícios ao Senhor. Em último lugar, ele deveria recomeçar o voto do nazireado. A Bíblia nos conta muito bem, no capítulo 16 do livro de Juízes, ou melhor, no capítulo 14 do livro de Juízes, que Sansão vai quebrando os princípios do nazireado de maneira constante. Em primeiro lugar, no capítulo de número 13, ele se apaixona por uma mulher filisteia, lembrando que o nazireu não poderia se casar com mulher estranha. Ele sai para a cidade em busca daquela mulher. Durante o caminho ele encontra com um filhote de leão, escute bem. Quando ele encontra aquele filhote de leão, ele vai ter uma briga corporal com o filhote. A Bíblia diz que com as forças das suas mãos, depois do Espírito Santo ter descido sobre ele, ele rasga aquele leão no meio, e deixa o leão morto na beira do caminho. Ele vai, na volta do caminho ele encontra o cadáver, meu pastor. Ele olha para aquele cadáver e pasmem os senhores e as senhoras, sobre o cadáver do leão havia um enxame de abelha com uma mina de mel. Quando eu parei para ler esse texto, eu me assustei e comecei a entender e comecei a pesquisar para entender como é possível um enxame de abelhas produzir mel sobre um cadáver. E o Espírito Santo falou dentro do meu coração: sabe por quê? Satanás sempre vai dar uma maneira de maquiar o pecado, para tornar o pecado atraente, para tornar o pecado bonito, para tornar o pecado saboroso. Porque a Bíblia diz que quando Sansão olha aquele cadáver e vê que sobre ele está uma mina de mel, a vontade de comer aquele mel foi tão grande que ele não se deu por satisfeito, comeu o mel e ainda levou para o seu pai e para sua mãe. Quando ele leva o mel para o seu pai e para sua mãe, a Bíblia diz que ele não conta qual a procedência daquele mel, ele não conta como foi que ele conseguiu aquele mel, pastor Caetano, ele não conta como foi que ele achou aquele mel, ele só entrega para o seu pai e para a sua mãe participar das delícias do mel. Porque Satanás faz assim, ele dá uma maneira de maquiar o pecado, para tornar o pecado atraente, entendam bem, por fora tinha mel, mas por dentro era um cadáver, era morte. Por fora era atraente, mas por dentro era o símbolo da morte. Não satisfeito, escute bem, em nome de Jesus, quando ele
quebra o primeiro princípio do nazireado, se aproximar de cadáver. Ele não só se aproximou, ele se lambuzou em cima do cadáver. Aleluia. Depois de ter encontrado, ele chega a dar notícia à sua mãe e seu pai que vai casar com uma mulher estranha. Seu pai olha para ele e diz: meu filho, porventura não há mulheres em nossa tribo para que você se agrade? Ele disse: eu quero ela. E ele dá uma festa, e a Bíblia diz que nessa festa ele dá banquetes como os jovens faziam na época, e Sansão bebe vinho. Perceba que em segunda instância os princípios do nazireado são quebrados. Eu estou terminando agora. O segundo princípio é quebrado. Terceiro lugar, ele casa-se com ela, lança um enigma. Nesse enigma só ele sabia. A mulher ficou os 7 dias da festa perturbando Sansão para que ele contasse o enigma. Não satisfeito, ele conta o enigma. Quando algumas pessoas, e ela revela o enigma para os filisteus, quando eles vêm até ele e fala qual era a procedência do enigma, Sansão fica furioso, mata 30 homens e dá a sua mulher para o seu companheiro. Percebam que a forma como Sansão vai afunilando no pecado é de maneira progressiva, e sem perceber, o Espírito Santo vai se afastando dele. Sansão continua se afundando no pecado, porque a Bíblia nos diz que depois, chegando na cidade de Gaza, uma das cidades mais conhecidas do povo filisteu, ele se deita com uma prostituta, segunda filisteia com que ele se relaciona. E depois, não satisfeito, ele conhece Dalila, casa-se com ela, se entrega aos seus desejos. E Sansão já quebrou o voto do nazireado em pelo menos 4 instâncias. Bebeu vinho, chegou perto de coisas impuras, casou-se com mulher estranha. Em último lugar, ela, não satisfeita, pergunta a ele: qual o segredo da tua força? Qual o segredo da tua força? Amém. Qual o segredo da tua força? E ficou importunando Sansão. E foi passando um dia, ele conta um em mente. Perceba que o seu pecado é progressivo. Ele vai se tornando como uma bola de neve na vida de Sansão. Ele mente a primeira vez, ela diz: tu não me amas. Ele mente a segunda vez, ela diz: tu não me amas. Ele mente a terceira vez, e ela disse: tu não me amas. E ele resolve contar o segredo da sua força. Vale ressaltar que o segredo da força de Sansão não estava nos seus cabelos, mas ele diz: o segredo da minha força está nos cabelos. No dia que eles forem cortados, eu serei como um homem qualquer. Ela não pensou 2 vezes, ele adormece. Ela não pensa 2 vezes, chama os filisteus cortam o seu cabelo, e nós chegamos no versículo em que nós lemos juntos aqui no início. Quando eles cortam os seus cabelos, ela dá um grito e diz: Sansão, aí vem os filisteus. E o versículo de número 20, a Bíblia diz que ele se levanta, e ele mesmo diz: irei, como das outras vezes, e sobressairei contra os filisteus. O finzinho do versículo: e ele não sabia, aleluia, que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Coisa horrenda para a vida de um crente, coisa horrenda para a vida de um servo de Deus, é perder a presença do Espírito Santo e não perceber que perdeu a presença. É perder a presença de Deus achando que ainda tem.
é perder a presença do Espírito e não ter a sensibilidade para saber que o Espírito Santo já não está mais na vida dele. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Sansão fez de tudo, brincou com o pecado, brincou com tudo que poderia afunilar a sua vida espiritual, fez de tudo para perder a presença de Deus. Em contrapartida, Davi, mesmo depois de ter adulterado, mesmo depois de ter pecado contra Deus, ele faz uma oração em forma de louvor no Salmo 51, e ele diz: Senhor, tira de mim o palácio, tira de mim os meus filhos, tira de mim o que o Senhor quiser, mas pelo amor de Deus, não retire de mim a presença do teu Espírito Santo. Louvado seja Deus. Porque muitas pessoas fazem de tudo para perder a presença do Espírito, e eu fiz esse rodeio todo só para te fazer refletir. Pelo amor de Deus, não perca a presença do Espírito Santo. Quando era quebrado o voto nazireado, eu termino agora, meu pastor. Quando era quebrado o voto nazireado, faço questão de repetir, pelo menos 4 coisas o nazireu tinha que fazer. Ele deveria consultar o sacerdote para confessar o pecado. Ele deveria consultar o sacerdote para dizer: quebrei o princípio do nazireado. Sansão quebra o princípio em primeira instância, não procura o sacerdote. Quebra o princípio em segunda instância, não procura o sacerdote. Quebra o princípio em terceira instância, não procura o sacerdote. Quebra o princípio em quarta instância, não procura o sacerdote. O que aconteceria depois que ele procurasse o sacerdote? O sacerdote ia receber ele, o sacerdote ia raspar a sua cabeça, o sacerdote ia oferecer sacrifícios a Deus, ia orar por ele, ia cuidar dele, e ele ia recomeçar o voto do nazireado. Sansão não quis saber de procurar sacerdote. Sansão não quis saber dos cuidados do sacerdote. Sansão não quis saber dos cuidados do líder. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele não quis procurar sacerdotes, pastor Caetano, para que a sua cabeça fosse raspada, para que o sacrifício fosse apresentado e para que ele recomeçasse o voto. Os seus inimigos fizeram isso. Primeira coisa que os filisteus fazem: cortam os seus cabelos. Segunda coisa que os filisteus fazem: furam os seus olhos. Por quê? Porque quando ele perde a presença de Deus, muitas coisas podem acontecer na vida do nazireu. Aleluia. Primeiro, perde a presença. Segundo, é humilhado. Por quê? Porque ele estava confiando na sua força, mas a força vinha de Deus. Terceiro, os seus olhos são vazados. O que é isso? Sua visão espiritual apaga. Ele não consegue ver as coisas espiritualmente. Ele não tem mais visão de Deus. Ela não tem mais visão espiritual de Deus. Deus está falando com algumas pessoas aqui. Terceira coisa que acontece com ele, pastor Caetano: eles colocam Sansão acorrentado no moinho, para que ele viesse ficar pelo menos 24 horas rodando naquele moinho. O que é isso? Quem perde a presença do Espírito Santo, faço questão de repetir para os irmãos que gostam de anotar. Quem perde a presença do Espírito Santo, primeiro, é humilhado, porque ele foi preso. Nunca ninguém imaginou vendo Sansão preso. Segundo, seus olhos são vazados, perdeu a visão espiritual. Terceiro, ele sempre vai andar em círculo, nunca vai sair do mesmo lugar, sempre vai ficar no mesmo lugar, batendo e dando soco em ponta de faca. Por quê? Porque ele está sem a presença de Deus. Mas que nessa noite nós possamos fazer como Davi. Salmo 51, se apresentando diante de Deus, e Davi disse: Senhor, se preciso for, arranca esse coração pecaminoso e
cria em mim um coração reto, um coração santo diante da tua presença, Senhor. Se preciso for, renova o meu espírito, mas não te afaste de mim e não retire de mim a presença do teu Espírito Santo, meu Senhor. Glorificado seja o nome de Deus. Sansão ficou com medo de recomeçar. Eu tenho uma palavra de Deus para os irmãos que estão com medo de recomeçar. O recomeço, ele é doloroso mesmo. O recomeço traz vergonha, porque o nazireu tinha que cortar o seu cabelo, tinha que ficar careca, e a vida toda foi com o cabelo grande. Do nada ele tinha que parecer careca. Então o recomeço, ele é doloroso. O recomeço pode trazer alguma vergonha, mas é no recomeço que Deus vai realizar sobre a minha e sobre a tua vida as maiores bênçãos e promessas que Ele tem feito sobre todos nós. Quem é que recebe essa palavra nessa noite? Glorifica o nome do Senhor Jesus. Fiquemos de pé em nome de Jesus, com a permissão do nosso pastor. O recomeço dói. O recomeço machuca. O recomeço às vezes pode causar algum transtorno, mas é no recomeço que Deus vai realizar coisas grandes na sua vida, coisas grandes na sua família, coisas grandes no seu casamento, coisas grandes na tua casa. É no recomeço da igreja, no tempo em que nós estamos vivendo. Eu acredito nisso e sinto a autoridade do Espírito Santo para profetizar. É no recomeço da igreja contemporânea que Deus vai realizar milagres, prodígios e maravilhas em nosso meio. Quem é que recebe essa palavra? Que Deus em Cristo nos abençoe. Glorificado seja Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, quantos recebem esta palavra? Digo amém. Olha aqui para minha gravata, deixa eu lhe dizer.